Tio, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome para poder ouvir a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. Ó Deus, que o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações, ó Deus. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok, agradeço cada um que está aí assistindo, que Deus abençoe sua vida. Agradeço a minha família, a minha esposa, que tem ajudado ali nos cânticos. Eu gostaria que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Hoje à noite nós vamos falar a respeito de prioridades. Prioridades. Então o título aqui hoje à noite é Primeiro Deus, depois o resto. Primeiro Deus, depois o resto. E em Lucas capítulo 10 tem um exemplo ali muito interessante a respeito de duas mulheres. Uma colocou a prioridade no lugar certo, a outra não. Então nós vamos usar esse texto simplesmente como uma introdução, e aí nós vamos discorrer alguns textos. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Se quiser, anote esses textos, tá bom? Para poder estudar depois. Mas em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar, e diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse é um texto interessante quando se fala a respeito de prioridades. Prioridades, né? A nossa vida diária, ela é regida por uma escala de valores. E só poderemos experimentar um relacionamento íntimo e sério com Deus quando essa escala de valores estiver bem alinhada com a palavra de Deus. Então todos nós temos prioridades na nossa vida. Todos nós temos prioridades. Algumas dessas prioridades pode ser que estejam no lugar certo, outras não. Mas, no geral, essas prioridades, em todas essas coisas que nós consideramos prioritárias na nossa vida, alguém deve estar em primeiro lugar, que é Deus. E quando as nossas prioridades não são colocadas no lugar certo, então o restante das coisas, dos nossos afazeres, o restante de toda a nossa vida, ela não anda bem. Não vai bem, porque tudo depende da nossa prioridade. Então, medite nessa noite, qual é a sua prioridade? Eu gostaria que os irmãos da Igreja Batista da Graça, principalmente, pense, qual é a sua prioridade? Aqueles outros irmãos que estão nos assistindo, que não pertencem à nossa igreja, outras pessoas, tem outras pessoas que estão nos acompanhando, qual é a sua prioridade? Qual é o seu alvo de vida? Qual é a sua prioridade? Então, se nós temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e eu espero que cada um que esteja assistindo hoje à noite tenha o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não tem certeza da sua salvação, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo morreu por sua vida, Ele morreu no seu lugar por causa do seu e do meu pecado, para que assim nós pudéssemos receber o perdão pelos nossos pecados. E a única coisa que Ele requer de nós é que coloquemos a nossa fé no sacrifício dEle. Nada de minhas obras, nada do que eu possa fazer, mas aquilo que Jesus fez. E a partir do momento em que eu coloco o meu coração, a minha fé no Senhor Jesus Cristo e no sacrifício dEle por mim, eu tenho a oportunidade de colocar Deus como prioridade na minha vida. Ali eu tenho prioridade. Eu tenho prioridades. A oportunidade de colocar as prioridades no lugar certo. Então eu posso colocar Deus como o primeiro na minha vida. Eu tenho essa condição. Por quê? Porque eu sou salvo em Cristo. Eu tenho a vida transformada por Cristo Jesus. Então nós temos essa oportunidade. Aquele que tem o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tem,
esse não tem essa oportunidade, porque os seus valores são totalmente invertidos. Mas, embora nós tenhamos essa oportunidade de colocar Deus como sendo o primeiro na nossa vida, nem sempre isso acontece. E a pergunta que fica é, por que isso não acontece? Por que muitas vezes nós não colocamos Deus como sendo prioritário na nossa vida? Por que muitas vezes isso não acontece? Nós vemos um exemplo aqui de que para Maria e Marta, as prioridades estavam em lugares diferentes. Maria, ela preferiu sentar aos pés de Jesus para poder ouvi-lo. Aquela era a prioridade daquele momento. Essa era a prioridade dela. Marta, a sua prioridade estava nos afazeres domésticos. Então, de repente, ela tinha que ajeitar a casa, recebendo visita, o Senhor Jesus Cristo, não era qualquer um, era o próprio Jesus. Então, com certeza, ela queria servir alguma coisa, de repente ela quis servir algo para comer, quis limpar a casa, deixar tudo brilhando, para que assim pudesse receber melhor o mestre. Então, ou seja, pode ser que as suas intenções fossem boas, mas ela foi repreendida por Cristo. Ela foi repreendida por Cristo. Então, tudo questão de prioridades. Prioridades. Qual é o lugar que as demais coisas na nossa vida ocupam com relação a Deus? Essa é uma pergunta interessante. Qual é o lugar em que Deus ocupa quando ele é colocado em comparação com as outras coisas? Eu sei que muitos de nós, quando nós recebemos uma pergunta assim, a nossa tendência é logo pensar assim, puxa, mas Deus, ele tem o primeiro lugar, porque Deus é Deus. Então nós ouvimos sempre pessoas dizerem que Deus é tudo para mim, Deus ele é o primeiro na minha vida, e eu sirvo a Deus com todo o meu coração. Mas o problema disso é que quando nós vamos praticar isso, não é exatamente isso que acontece na prática. Então quando nós falamos e não praticamos, então isso acaba se tornando uma hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então, nós temos um texto muito interessante na palavra de Deus, falando também a respeito de prioridades. Eu peço a você que, eu vou estar recitando alguns textos aqui, pode acompanhar ou anotar depois para poder verificar. Mas em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, nós temos um texto muito interessante na palavra de Deus, que é recitado e até mesmo cantado por muitos cristãos, mas a prática é diferente. Em Mateus 6,33, muitos de nós sabemos de cor que ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, ele diz ali para buscarmos primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, a justiça de Deus, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Agora, esse versículo, ele só faz real sentido na nossa vida quando nós paramos e pensamos, quais coisas serão acrescentadas? Quais coisas? E aí, lendo alguns versículos, nós entendemos isso. Leia todo o texto, nós não temos tempo, mas eu gostaria de ler o versículo 25, que ele diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então aqui está falando a respeito de mantimento e vestuário. Mantimento e vestuário. Jesus está ensinando aqui de que se buscar primeiro o reino de Deus, o mantimento e o vestuário, essas coisas vão ser acrescentadas. Aí nós vemos aqui o versículo 31, que diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, quais coisas? Mantimento, vestuário, os cuidados da vida. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus sabe daquilo que nós precisamos. O nosso Deus sabe de todas as coisas que precisamos, né, das coisas que precisamos para a nossa sobrevivência. Mas a busca dessas coisas não devem ser prioridades na nossa vida. Essa é a questão. Por isso Jesus diz para buscarmos primeiro o reino de Deus. Porque todas estas coisas não devem ser prioridades.
Não devem ser. Porque para muitas pessoas o comer é prioridade, o vestir é uma prioridade. Tanto é que trabalham e se desgastam no trabalho para poder adquirir bens desse mundo, para poder adquirir uma boa roupa, um bom sapato, para poder comer bem, se alimentar bem, porque aquilo é prioridade na sua vida. E Jesus está ensinando aqui que a prioridade deve estar no lugar certo. E essa prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Então olha só. Vivemos numa sociedade em que até mesmo muitos cristãos inverteram os seus valores, inverteram as suas prioridades. Passaram a valorizar mais as coisas que não trarão benefício nenhum do que as coisas que trarão benefício para a vida espiritual. Então isso tem acontecido. Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo ensinando que numa escala de valores, Deus sempre deve ser incomparavelmente priorizado em nossas vidas, comparado com as outras coisas. Deus sempre tem que ser priorizado. A prioridade, a primazia, sempre deve ser do Senhor. Deus sempre deve ocupar o lugar de destaque, o primeiro lugar na nossa vida. Então, nessa escala de importância, Deus sempre deve ser colocado em primeiro. Porque quando isso não acontece, aí é idolatria. Isso é idolatria. Então, diz em Êxodo 20, versículo 3, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E no Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 14, ele diz: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Então eu sei, nós temos aquela visão de que idolatria se restringe somente à adoração de imagens de escultura. Nós temos essa percepção. Mas essa percepção é falsa. Porque na realidade o que é idolatria? A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O lugar que Deus deve ocupar. Então muitas coisas acabam sendo idolatria na vida de muitas pessoas. Então pessoas não têm pensado por esse lado, mas acaba sendo idolatria. Por quê? Porque em tudo, Deus deve ser colocado como o primeiro. Agora, irmãos, o risco disso é que em toda a história da humanidade, começando na queda de Satanás, que a Bíblia descreve, começando na queda de Satanás e vem andando em toda a história, o lugar que Deus deve ocupar, o primeiro lugar, tem sido cobiçado por outras pessoas. Tem sido cobiçado. Satanás tentou ocupar o lugar de Deus e caiu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, se você conferir em Daniel capítulo 4, você vai ver que ele tentou ocupar um lugar que era de Deus. Ele tentou receber a glória, o mérito que pertencia a Deus. E ele caiu, recebeu o castigo. Nós vemos o profeta Jonas. Jonas também colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. E o que aconteceu foi que ele teve que pagar o preço. Nós vemos Judas Iscariotes, que traiu a Deus, colocando o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. E também pagou o preço por isso. Então acontece que por toda a Bíblia nós encontramos exemplos de pessoas que tentaram retirar Deus do seu lugar de prioridade. Aquele lugar que pertence a Deus por direito. Aquele lugar que é de Deus, que Deus merece, porque Ele é Deus. Pessoas tentaram destronar Deus do seu lugar, colocando a sua vontade. E o que nós vemos na história é que todos pagaram o preço por isso. Todos pagaram o preço. Então Deus merece o primeiro lugar na nossa vida. Do começo do dia até o final do dia. Deus deve ser o primeiro. Não estamos falando aqui de que uma pessoa precisa passar toda a sua vida, 24 horas do dia, em oração, em leitura da palavra. Não é isso. Mas acontece que em todos os nossos afazeres, Deus deve estar no centro. Deus deve ser o primeiro. Quando nós falamos a respeito de prioridades, tem algumas verdades, algumas leis universais que nós não podemos esquecer. E a primeira delas é a seguinte: sempre escolhemos o que consideramos mais importante. Aí já fala a respeito das nossas escolhas. Nós sempre escolhemos aquilo que é mais importante para nós. Sempre. Em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho maravilhoso. Ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo escolheu Cristo. Paulo escolheu viver para Cristo. Cristo era a prioridade na vida do apóstolo Paulo. E por isso ele teve condições de dar esse testemunho maravilhoso. Testemunho que nós podemos dar também. Nós podemos dar. Às vezes nós lemos esses testemunhos na palavra de Deus e testemunhos de grandes homens de Deus e nós ficamos sem entender porque como algo assim poderia ser realidade na vida de um ser humano pecador como nós. Por exemplo, Charles Sturt disse algo importante. Ele disse, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Que maravilhoso testemunho. Que maravilhoso. Se o próprio Senhor Jesus Cristo desceu, deixou todo o esplendor lá da glória, desceu a esse mundo, viveu a sua vida toda aqui, sem pecado, cumprindo a vontade do Pai, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades que nós estamos sujeitos a cada dia, como diz a palavra de Deus. Então, se ele veio, deixou tudo aquilo e para morrer por mim, então, nenhum sacrifício que eu faça é grande demais comparado com o sacrifício dele. Nós nunca poderemos pagar aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer, não para pagar pelo sacrifício de Cristo, nós não temos condições para isso, mas por amor a Deus, é escolher Deus como prioridade. Então, sempre nós escolhemos aquilo que nós consideramos mais importante na nossa vida. Sempre. Isso se mostra quando você está num consultório médico e em muitos consultórios é colocado ali no balcão uma Bíblia e revistas. Então isso se mostra quando pessoas deixam a Bíblia de lado e escolhem revistas para folhear. Isso se mostra quando é dia de repente você cultuar ao Senhor no templo junto com os demais irmãos. Aí tem uma visita na sua casa. Ou você precisa escolher entre cultuar a Deus junto com os irmãos e família. Então aí se mostra a prioridade na nossa vida. Né? Então nossas escolhas demonstram quem é mais importante para nós. Então essa é a primeira lei universal. A segunda lei que nós aprendemos é que sempre temos tempo para o que consideramos mais importante. Nós sempre temos tempo para aquilo que nós consideramos mais importantes. Falando novamente do apóstolo Paulo, outro testemunho maravilhoso que Deus deixou registrado na palavra de Deus, é Atos capítulo 20, versículo 24. Ele diz ali, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele dá o testemunho na palavra de Deus, diz a palavra de Deus que ele se deixava gastar, ele se envolvia nas coisas de Deus, ele investia tempo com Deus, buscando direção de Deus, e é isso que Deus espera de nós. Então Paulo era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Cristo sendo o nosso perfeito exemplo. Paulo era pecador, Cristo é o perfeito exemplo. Cristo, ele achava importante buscar o Pai, investir tempo com o Pai. Então nós sempre temos tempo para aquilo que nós consideramos importante na nossa vida. Então novamente eu digo, não quer dizer que nós devemos investir todo o nosso tempo, 24 horas no estudo da palavra, na oração. Deus sabe que nós temos outros afazeres. Deus sabe, Deus nos conhece. Então ele sabe disso. Trabalho é importante e exige tempo. Casamento é importante e exige tempo. Família é importante e exige tempo. Faculdade, estudos, escola são importantes e exige tempo. Tudo isso é importante. Mas nenhuma dessas coisas, por mais importantes que seja para a vida do ser humano, para a formação do ser humano na sociedade, nada disso deve tomar o lugar de Deus. Deus deve ser prioridade. Nada dessas coisas, por mais importantes que seja para a nossa formação como cidadão, como ser humano, como profissional, como membro de uma família, nenhuma dessas coisas deve ocupar o lugar de concorrência com Deus. Nenhuma dessas coisas. Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 a 3, diz, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus.
Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, diz ali que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Ajuntar tesouros no céu, não na terra. Então não quer dizer que nós não podemos ter dinheiro, bens, não quer dizer isso. Mas o que quer dizer ali é que a nossa prioridade não são essas. A nossa prioridade não é nada disso. A nossa prioridade é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Então nós sempre teremos tempo para aquilo que consideramos mais importante. Uma terceira lei universal que nós aprendemos é o seguinte: sempre haverá dedicação para aquilo que consideramos mais importante. Sempre haverá dedicação para aquilo que consideramos o mais importante. Então, ouvindo essas leis, você e eu, nós podemos entender melhor que são reais, que são verdadeiras, porque essas são verdades, e muitas vezes na nossa vida. Sempre haverá dedicação. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz ali o Senhor Jesus ensinando, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon ali é uma transliteração da palavra grega mamonas, que significa riquezas. Então Mamon significa riquezas, riquezas. Jesus está dizendo: você não pode servir a Deus e às riquezas, às coisas, bens, às coisas desse mundo. Então ele diz que se você amar a um, vai desprezar o outro. E vice-versa, se você desprezar um, você vai amar o outro. Então nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir. Então nós vamos nos dedicar a quem? Às coisas desse mundo ou ao nosso Deus? Sempre haverá uma dedicação maior para aquilo que é mais importante na nossa vida. Essa é uma lei universal. Essa é uma lei que ninguém pode negar. Isso é verdade. Quando nós dedicamos a nossa vida ao Pai, quando Deus passa a ser a nossa prioridade, nós dedicamos a nossa vida a Ele. Ler a palavra de Deus não se torna mais um fardo. A oração se torna um prazer. Servir a Deus se torna um privilégio. Por quê? Porque Deus passou a ser a prioridade na nossa vida. E uma quarta lei que nós aprendemos é que sempre teremos prazer naquilo que consideramos mais importante. Sempre teremos prazer naquilo que consideramos mais importante. Então, Salmo 63, versículo 1, um versículo maravilhoso. Sempre gosto de recitar esse versículo. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para Davi, o escritor desse salmo, Deus era a prioridade na sua vida. Davi pecou? Claro. E nós podemos ler a trajetória de Davi. Ele pecou, e pecados sérios diante do Senhor. Seríssimos. Que se na sociedade em que nós vivemos são muito graves, muito sérios, imagine naquela sociedade, daquela época. Davi pecou pecados graves, gravíssimos diante de Deus. Foi extremamente repreendido por Deus. Sofreu consequências. Mas uma coisa que nós não podemos negar, ainda assim, ele se arrependeu diante do Senhor e o seu desejo era Deus. Deus era a prioridade na sua vida. Deus era a prioridade. Então, para o salmista, buscar a Deus era a prioridade, vinha em primeiro lugar. Deus era tão importante que fazia com que ele se levantasse de madrugada para buscar a face do Senhor. Assim como o corpo necessita de água, ele necessitava de Deus. Quanto você necessita de Deus? O quanto eu necessito de Deus? Essa necessidade, ela só vai ser realmente suprida se Deus ocupar o lugar prioritário na nossa vida. Essa prioridade é importantíssima, porque toda a nossa vida vai ser conduzida de acordo com isso. Então, irmãos, quando se fala sobre prioridade na nossa vida, quase concluindo aqui essa meditação, é impossível falarmos de prioridades sem citarmos o que Jesus ensinou em Marcos capítulo 12, no versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Eu finalizo com esse versículo que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Então um certo escriba chegou no Senhor e disse: Mestre, qual é o primeiro e grande mandamento? E foi essa a resposta do Senhor Jesus: amar ao Senhor teu Deus dessa forma. Então ele menciona algumas coisas aqui: coração, alma, entendimento e forças. Coração, alma, entendimento e forças. Nós só podemos entender a seriedade desse ensino quando nós meditamos nele. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Coração significa o seu íntimo. O seu íntimo. O mais profundo do seu ser. Então esse é um mandamento, amar ao Senhor no seu íntimo, no mais profundo do seu ser. É quando a Bíblia fala sobre entranhas. E assim Deus deve ser amado. Ele diz também: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma. Com toda a tua alma. Almas são as suas emoções, aquilo que você é. É o seu eu. Significa amar a Deus com tudo que sou. Com todas as minhas emoções. Significa colocar as minhas emoções em Deus. Em Deus. E não viver nas minhas emoções. As nossas emoções nos enganam. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Mas quando as minhas emoções buscam servir a Deus, quando eu busco servir a Deus com todo o meu ser, aí Deus se torna a minha prioridade. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Entendimento significa intelecto, é o seu entendimento sobre Deus. Aquilo que você sabe a respeito de Deus. O que nós sabemos a respeito de Deus está escrito na sua palavra. Nós conhecemos muitas coisas. Nós sabemos muitas coisas a respeito de Deus. Sabemos aquilo que Deus ama, aquilo que Deus odeia. Então é dessa forma que nós devemos amar a Deus, com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso entendimento. Mas não somente no entendimento, porque depois ele finaliza: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Forças. Aí é a execução do entendimento, é a prática do entendimento, é aquilo que você entende, aquilo que você sabe a respeito de Deus. Então isso é a prática. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Isso é prática da sua vontade, o seu corpo, suas obras. É você fazer obras para o Senhor, você trabalhar para Deus. Por quê? Porque você ama a Deus. Porque eu amo a Deus. Irmãos, se eu amo a Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com toda a minha força, com certeza, Deus ele se torna prioridade na minha vida. Deus ele se torna prioridade. 1 Samuel, nós lemos ali o relato da história de Eli, um juiz e sacerdote, do qual os filhos eram desobedientes e desonravam extremamente a Deus, os filhos de Eli. Então Eli ele foi repreendido por Deus por causa disso, porque ele não fez nada com relação àquilo. E nessa repreensão Deus diz para ele, em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 30, que os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam, também eu os desprezarei. Então Deus disse para ele: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Amados, ter ou não ter Deus como prioridade, isso vai fazer a diferença na forma com que nós administramos os nossos bens, administramos o nosso dinheiro, administramos o nosso tempo, administramos os nossos corpos, os nossos relacionamentos, as nossas energias, as nossas obras, os nossos afazeres, toda a nossa vida. A forma com que Deus é colocado nessa escala de valores que nós temos, porque toda a nossa vida ela é regida nessa escala de valores. E nessa escala de valores, nós temos que determinar qual é a posição de Deus, qual é o lugar que Deus ocupa. Não simplesmente falar. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que é aquele versículo que nós dizemos, que é o versículo muito conhecido: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, quais coisas? Vestimento, alimentação, as coisas desse mundo, as coisas que nós necessitamos. Ele diz que essas coisas serão acrescentadas a nós. Ou seja, se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Deus nos abençoa com essas demais coisas. Deus nos abençoa com essas coisas. Então significa que, colocando a Deus em primeiro lugar em todos os aspectos da nossa vida, em cada área da nossa vida,
Então todas essas necessidades que nós temos, as nossas necessidades diárias, tudo isso será dado como acréscimo da parte de Deus para nós, por causa da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, do seu cuidado e da sua provisão. Tudo isso será um favor de Deus na nossa vida. É uma promessa que Deus nos dá, se buscarmos primeiro a sua justiça, a vontade de Deus. Então qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual é o lugar que Deus ocupa? Por isso, primeiro Deus, depois o resto. Depois o resto. Então, Deus em primeiro lugar, nessa escala de valores, Deus como sendo primeiro, o centro, a vontade de Deus. Cada escolha que eu fizer vai ser para a honra e glória de Deus, para buscar a vontade de Deus, tudo. Então nunca esqueça, sempre escolhemos o que consideramos mais importante. Sempre temos tempo para aquilo que consideramos mais importante. Sempre haverá dedicação para aquilo que consideramos mais importante. E sempre teremos prazer naquilo que consideramos mais importante. O que é importante na sua vida? Se você olhar no canal do YouTube, no YouTube da nossa igreja, procura lá no YouTube, Igreja Batista da Graça em Uberaba, você vai encontrar o canal da nossa igreja, e vai lá nos vídeos, você vai encontrar um vídeo ali que foi postado. O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? É um vídeo maravilhoso que fala a respeito de prioridades, daquilo que é mais importante para nós. Para muitas pessoas, família é mais importante, dinheiro é mais importante, bens é mais importante, trabalho é mais importante. E Deus acaba ficando lá embaixo nessa escala de valores. Esse não é o lugar que Deus deve ocupar. Isso é idolatria. Mas quando Deus ocupa o primeiro lugar, com certeza, nós podemos desfrutar mais de Deus, mais do Senhor, mais das suas bênçãos, mais da sua provisão. Nós podemos desfrutar mais de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração e no meu também, e que as nossas prioridades sejam colocadas no lugar certo. Mas nessa escala de valores, nessa escala de prioridades, Deus deve ocupar o primeiro lugar. Que Deus me ajude, que Deus te ajude também. Falando em ajudar, vamos orar a Deus e pedir a ajuda do alto. Senhor, te agradecemos, Pai, pelo ensinamento das Escrituras. E te pedimos, Senhor, ajude-nos a colocarmos o Senhor no seu devido lugar, no primeiro lugar da nossa vida. É o teu lugar, o lugar que o Senhor merece, é o teu lugar de direito. E as demais coisas, Senhor, que isso venha depois, mas que o Senhor seja o primeiro. Pai, te agradecemos por essa palavra e pedimos a tua graça, Senhor, e o Espírito Santo, que Ele nos ajude a colocarmos isso em prática. Que o Senhor continue trabalhando na nossa vida. Abençoe cada um que está assistindo, que o Senhor nos dê uma boa semana na tua presença e que o Senhor seja o primeiro. Te louvamos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amado, muito obrigado pela sua paciência, por estar aqui participando conosco. Que Deus abençoe imensamente a sua semana e vamos servir a Deus, colocando Ele no primeiro lugar. Amém? Que Deus vos abençoe e uma ótima semana para todos nós. Lembre-se de orar uns pelos outros.